Quero encerrar ministrando uma palavra com o tema esperança, né? Quando você ouve essa palavra esperança, o que vem ao teu coração nesse tempo de hoje? Nos tempos atuais de pandemia, de decretos, de dúvidas, de medos, de ansiedades, qual é a sua definição de esperança? Então nós vamos rapidamente aqui abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. Eu quero ler com você, vai ser projetado aqui no telão também, a partir do verso 18. Quero cumprimentar você que está em casa, que a mesma unção que está neste lugar, ela possa ser derramada aí na tua casa. Romanos 4, verso 18, eu vou ler aqui para a gente ter a mesma referência. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O que mais? E sem enfraquecer na fé. Volta o verso 18 lá, Ana, por favor. Abraão, esperando contra a esperança, vivia um momento onde ele não tinha mais esperança nenhuma daquela promessa que Deus tinha feito para ele, aonde ele seria pai de multidões. Talvez você está acompanhando aí na Rede Record, está passando aí novela Gênesis, conta um pouco, de uma forma romântica, o acontecido. Então, traz lá em Gênesis, mesmo livro de Gênesis, que Abraão já era de idade. Sara também era mulher de idade. Não tinha mais os ciclos normais que toda mulher tem, mensal. Então, não tinha mais esperança em gerar. Não tinha mais esperança naquilo que Deus tinha falado para ele. Mas ele aqui, ele creu, ele esperou contra a esperança. Num ambiente onde não existia nenhum tipo de esperança, de coragem, nenhum sinal no final do túnel, assim posso dizer, Abraão, pela fé, creu contra a esperança, ser pai de nações. Verso 19, ele fala o quê? Sem enfraquecer na fé. Olha que ousadia de Abraão. Olha que fé esse homem tinha. Quantas vezes passamos por situações e enfraquecemos na fé? O primeiro obstáculo que surge na caminhada, enfraquecemos na fé. Enfraquecemos na caminhada com Deus, na caminhada no discipulado, na caminhada com a igreja, na caminhada com a leitura bíblica, com o propósito e com a santidade. Sabe aquela corrida de 100 metros com barreiras? Não é? 100 metros livre é rápido. Já foi o recorde mundial menos de 10 segundos. O corredor já fez 100 metros livres, rasos, menos de 10 segundos. E existe também 100 metros com barreiras. Eu já vi cenas que no primeiro obstáculo, na primeira 100 metros ou 10 metros, se posso dizer, o corredor caiu. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele se levantou e continuou indo, pulando as barreiras até chegar na linha de chegada. Quantos de nós já paramos na caminhada da vida? Talvez você parou na faculdade, não persistiu, não creu que iria dar certo. Talvez você desistiu do casamento. Talvez você já desistiu da fé. Talvez você já desistiu do teu ministério. Talvez você já desistiu dos teus filhos. Mas Abraão, sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, velho, já sendo de 100 anos, e idade avançada de Sara. Olha só como gerar um corpo amortecido, um corpo já velho, Sara já de idade avançada. Mesmo assim, Abraão o quê? Não duvidou. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Mesmo diante de uma dificuldade, Abraão creu, Abraão entendeu pela fé, não enfraqueceu na fé e ainda deu glória a Deus. Olha que homem de fé. 21 e último, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para cumprir a promessa sobre a vida dele. E o mesmo Deus de Abraão é o meu Deus e o seu Deus, o Deus que está neste lugar nessa noite, que quer levar você a uma atmosfera maior de fé nessa noite. De fé. Então aprendemos com Paulo escrevendo aqui essa epístola, essa carta aos Romanos, trazendo nesse capítulo 4 aqui, a respeito da justificação pela fé em Abraão, e usou Abraão como um exemplo, e Abraão está lá em Hebreus 11 como os heróis da fé. Então Abraão é um homem que Deus olhou para ele e viu algo diferente. E quando Deus olha para você, o que ele vê? Quando Deus olha hoje para você, o que Deus está vendo em você hoje? Coragem? Deus está vendo em você hoje perseverança? Deus está vendo em você hoje fé? Ou será que Deus está olhando em você hoje e vendo desespero, incredulidade, medo? E é noite de se mover no sobrenatural e pela fé arrancar tudo isso que tem atrapalhado eu e você de caminhar uma vida plena em Deus, de não andar mais, de desistir no meio do caminho. Quantas pessoas, não precisa responder, olha para mim, quantas pessoas você conhece que já desistiram e pararam no meio do caminho? Pararam com o ministério, pararam com a empresa, com o casamento, desistiram dos sonhos. E os ladrões que roubam a esperança estão aí ao nosso derredor todos os dias. Pessoas pessimistas, pessoas que não têm fé mais no Deus que já fez milagre na própria vida dela. Como então entender um Deus que já operou milagre na sua vida, já mostrou algo, já te revelou algo, já te libertou algo, e hoje você está fraco na fé? Como entender isso? Então Paulo traz essa riqueza dessa postura desse personagem chamado Abraão, falando sobre esperança. E como pastor, então, hoje, esperar contra a esperança, crer contra a esperança. Por exemplo, lá em Gênesis 17, assim diz a palavra do Senhor: então se prostrou Abraão, rosto em terra, humilhação, rendimento, e se riu. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele de novo: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, e você vai ser pai. E você vai ser pai, o próprio Deus declarando isso para Abraão, uma aliança, e você vai ser pai, Abraão. E Abraão fez o quê? Riu, não acreditou, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Um homem ainda de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos?
Sabe, talvez você para e hoje e pensa, o que será da minha vida? Já cheguei aos 30, já cheguei aos 40, já cheguei aos 60, né, pastor Francisco? E agora? E agora? Eu não tenho mais sonhos. Tudo que eu vivo diz não para mim, as portas se fecham para mim. Mas quem tem a última palavra é o Senhor. Pegue isso na tua vida. Não é as diversidades, as situações que aconteceram no passado que vai impedir aquilo que Deus já prometeu na tua vida. Imagina o quanto Abrão, viveu uma vida desolada. Imagina Sarai antes, Deus mudou o nome, vivendo Agar, a escrava, dando um filho a seu marido. Imagina o sentimento da esposa, que não consegue dar um filho ao seu esposo. E Deus falando, Abrão. Deus teve tanta amor pela vida de Abrão, que mudou o nome dele para Abraão, pai de nações. E eu tenho certeza que todo mundo passou a chamar Abrão de Abraão, para confirmar no coração dele aquilo que ele era. Abraão. E toda vez que as pessoas falavam Abraão, o céu estava falando, pai de nações, pai de multidões, confirmando o coração dele. O que Deus tem que falar para você hoje, individual, para confirmar a promessa na tua vida? Abre o coração que Ele vai falar. Gênesis 18, olha só, verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu no seu íntimo também, não acreditou, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Será que nesse tempo ainda eu vou viver promessas? Será que nesse tempo de muito medo, de muita situações que têm influenciado nós, será que ainda eu vou viver as promessas de Deus? Só basta você confiar e acreditar. E nós relatamos algo que, sabe por quê? Essa crise da paternidade de Abraão e de Sara nunca abalou a fé deles. Sabe por quê? Porque a crise revela quem nós somos. A crise financeira revela quem nós somos. A crise no casamento revela quem nós somos. A crise profissional revela quem nós somos. Mesmo diante dessa crise, Deus ainda mudou o nome do cara. Você percebe isso? Você está entendendo isso que eu estou querendo dizer para você? Diante de uma crise, Deus mudou o nome de um homem para provar para ele que ele era pai. O que mais que eu aprendo para nos encher de esperança nesse tempo? O nosso renovo vem do Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Renove a sua esperança em Deus. Salmo 25, verso 5. Minha esperança está, aqui ó, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. É no Senhor que devemos esperar, é em Deus que está a nossa esperança. Olha, Salmo 33, 20, nossa esperança, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Esse é o Deus que servimos, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Será que eu posso ouvir um amém e agradar o meu coração hoje, agradar o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Deus quer e tem plano de esperança para mim e para você. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Quantas vezes
Quantas vezes corremos para longe do chamado? Quantas vezes corremos para longe da promessa? E Deus vai atrás, porque Ele não desiste dos seus. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque Ele nunca irá desistir de você. Porque Ele sim é nosso auxílio, é nossa proteção. O profeta Jeremias, no capítulo 29, mesmo diante de um povo ali cativo na Babilônia, 70 anos de cativeiro, ele trouxe uma palavra de esperança para aquele povo. Qual é a palavra de esperança que você precisa ouvir hoje? Olha, o que Deus fala através do profeta para o povo que estava lá na Babilônia e para mim e para você hoje? Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. A última palavra é do Senhor. Não importa aquilo que o povo está dizendo de você, do seu casamento, do teu chamado, do teu pastoreio, do teu ministério. É Ele que tem os pensamentos, é Ele que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. É Ele. Segunda coisa, renove sua confiança na palavra de Deus. Renove a sua confiança na palavra de Deus e não em livros de autoajuda. Não em métodos fáceis por aí. Renove a sua confiança na palavra de Deus. Sabe aquele momento que você chega na sua leitura bíblica, no Salmo 119? São 176 versículos. É muito versículo para ler, né? Tem que fazer uma maratona aí de algumas horas, né? É muito versículo. Mas quando você chegar lá no Salmo 119, e você for ler ele, a maioria dos versículos fala sobre palavra, fala sobre mandamento, fala sobre lei, fala sobre conduta, fala sobre estatuto. Apenas 3 ou 4 versículos não tratam esse assunto. Por exemplo, Salmo 119, 50. Vou ler aqui, para a mesma referência e tradução. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos traz vida. O que mais está escrito lá no Salmo 119, verso 81. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Na tua palavra. Outra referência. Salmo 119. Pode lançar aí, verso 9, né? Olha aí, você que é jovem. Estou vendo vários jovens aí, Pastor Chico está aí hoje, glória a Deus, voltou de viagem missionária, glória a Deus. De que forma poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Meninas que dançam aqui, Salmo 119, verso 9. De que modo, de maneira, poderá o jovem guardar o puro o seu caminho? Pergunta, que já traz uma resposta. Observando segundo a tua palavra. Verso 10, é que diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Verso 11, olha que incrível: guardo no coração as tuas palavras, para que eu não possa pecar contra ti. Quando nós nos apegamos na palavra, nós vivemos uma vida plena em santidade. Plena em santidade. Sabe como que tem que ser a leitura da palavra nesse tempo? Não é uma leitura qualquer, não é uma leitura de um manual, não. É uma leitura de uma presença de Deus revelada, de uma presença de Deus viva, revelada através da escritura, através da letra, através de cada versículo. É como você lê a palavra, você está lendo o próprio Deus. Quero desafiar você a partir de hoje, na sua leitura bíblica diária. Leia não para um plano
mensal ou um plano anual de leitura, não. Leia a Escritura e a palavra como você pudesse ler o próprio Deus, através de uma revelação, de uma presença viva do próprio Criador. Isso vai fazer com que você viva isso aqui, ó, no Salmo 119, verso 11. Vou guardar a tua palavra, Senhor, no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Isso é romper em fé. Isso é renovar as nossas esperanças. Ó, Salmo 119, verso 116 e 117. Diz o seguinte: sustenta-me segundo a tua palavra, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Eu vou voltar aqui para você dizer um amém. Ó, sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Sabe que você pode declarar isso no teu devocional, no teu tempo a sós com Deus? Me sustenta segundo a tua promessa, a tua palavra, para que eu possa viver. Gente, eu estava ontem com o pastor Caleb, lá de Nova Chavantina, Mato Grosso, meu amigo, passou ontem lá em casa, almoçamos junto, tomamos café, e ele me disse assim, ó, a irmã dele é uma enfermeira do linha de frente do Covid. Ele falou que a maioria do povo que chega lá, das pessoas que chegam lá com sintomas de Covid, que vão para a UTI, pastor Tiago, as pessoas que têm mais medo são os crentes. As pessoas que acreditam na palavra, as pessoas que, ou às vezes, acreditaram na palavra, chegam lá com muito medo. Ele relatou para mim que chegou uma irmã, estava com 20% do pulmão comprometido, e ali ela desesperava, gritava à enfermeira, minha filha, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. E tinha gente que não era cristão, que estava com 70 e tantos por cento do pulmão, que estava tranquilo, sem ansiedade. Sabe por que isso acontece? Porque o povo de Deus tem ficado longe da palavra dele. E quando o povo de Deus fica longe da palavra dele, o medo vem, a ansiedade vem, o desespero vem, a tristeza vem, a angústia vem. Então volte para a palavra, se renova as suas forças, a sua confiança através da palavra. Terceira e última coisa, para romper em fé e ter esperança todos os dias, invista em relacionamentos saudáveis. Invista em relacionamentos saudáveis. Sabe qual é a referência que eu tenho aqui de um relacionamento saudável? Eliseu. Eliseu, profeta, junto com Elias. Eliseu foi formado na escola de profetas, viu meninas? De Elias. Foi um jovem que decidiu, um jovem homem, um jovem profeta, que decidiu estar junto de uma pessoa, criando um relacionamento saudável. Essa história conta lá em 2 Reis, você pode ler em casa depois, no capítulo 2. Retrata a parceria de Eliseu com Elias, a servir o teu Senhor. E aonde Elias ia, Eliseu estava ali junto. Não, fica aí, Eliseu, não, eu vou contigo. Não, fica aí, não, eu vou contigo. Mas esse cara está querendo alguma coisa. Eliseu, o que você quer? Fala para mim. Eu quero a porção dobrada da tua unção. E que Elias falou? Coisas difíceis tu me pedes, mas se me veres subindo aos céus, pega a minha capa que você vai receber essa unção dobrada. Então Eliseu, ele manteve um bom relacionamento saudável com uma pessoa espiritual, com uma pessoa que vai levar você a cada dia a ter mais fé. Sabe por quê? O que tem de gente pessimista? Pastor, mas isso agora? Não, pastor, mas isso agora não. Pandemia, para que fazer isso? Mas isso agora, pessimista. Sabe por que a pessoa é pessimista? Deixou de acreditar e ler a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus.
A grande mal dessa geração é tudo fácil, tudo fácil. Então, um jovem que viveu algo em Deus, se tornou um homem próspero, abençoado, porque decidiu viver relacionamentos saudáveis, com pessoas que iam edificar ele. Eu vou contar um pouquinho do que Eliseu fez. Abriu as águas do Jordão com a capa deixada por Elias, transformou uma fonte de água ruim em água potável, utilizando sal. Previu ao rei uma expedição bem sucedida contra os moabitas, multiplicou o óleo da viúva, a gente sabe dessa referência, e por aí vai, curou o capitão da Síria, Naamã, né, trouxe um conselho para ele ali, então, fez um machado flutuar no rio, então, tanta coisa, mesmo depois de morto, os ossos de Elias traziam vida, Eliseu traziam vida, mesmo depois de morto, os ossos de Eliseu traziam vida, porque um dia, ele quis e ele viveu relacionamento saudável. Sabe por quê? Vamos fechar a porta para os ladrões de esperança. Posso ouvir um amém por isso? Vamos fechar as portas para os ladrões de esperança. Nesse tempo, troque a janela da crítica pela estrada do propósito. Nesse tempo, troque o caminho, ou a janela da crítica, do pessimismo, e entre novamente na estrada do propósito, da promessa. E deixe os ladrões de esperança para lá. Ande ao lado de pessoas que têm vida com Deus. Ande ao lado de pessoas que vão levar esperança para você. Abraão, mesmo sendo velho, creu contra a esperança. Pela fé, sem enfraquecer na fé, ele creu e ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. E nós somos a descendência de Abraão. Isaac nasceu, a promessa. Então, não abandone a fé. Mesmo que seja um tempo difícil, não enfraqueça na fé. Tenha pessoas ao teu lado. Medite na palavra de Deus, se renove na palavra de Deus, se renove a cada dia, a cada manhã, na esperança em Deus, porque está dizendo por aí, 2022, quem vai salvar o Brasil? É a esquerda ou é a direita? Não, quem vai salvar o Brasil é Jesus, é Deus, não é esquerda nem direita, é o próprio Senhor, e Jesus está voltando. Se você crê ou não, Jesus está voltando. Se prepare para esse tempo. Amém? Isso eu queria deixar para você hoje, para encerrar a campanha. Renove sua esperança em Deus. Renove sua confiança na palavra. E invista em bons relacionamentos. Vamos orar? Vamos ficar de pé?